Começando mais um vídeo pessoal para vocês aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre fundos imobiliários, pessoal. Sobre eles mesmo. E eu vou dizer para vocês se dá ou não dá para viver de rendas dos fundos imobiliários, aquela famosa renda passiva. Pessoal, o vídeo está começando agora, mas não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito para receber este conteúdo e muito mais, pessoal, que vai além de mercado financeiro, vai também de gestão de pessoas, conhecimento talvez um pouco político, passando notícias para vocês sobre política. E é isso, deixa um like aqui no vídeo e comente se você já investe em fundos imobiliários ou se você tem alguma dúvida de algum fundo que você queira, pode mandar aqui que eu vou tirar para vocês. Antes de começar o vídeo, pessoal, também eu preciso dizer para vocês que os fundos imobiliários, eles estão incluídos numa classe de ativos de renda variável. E por que renda variável, João, se eu tenho um rendimento mensal? Porque a cota pode variar de preço ou não. Por exemplo, você compra uma cota R$10 de um fundo imobiliário. Daqui a um ano você vai vender elas, caso você queira, ela vai estar R$12 ou vai estar R$8, então o preço da cota pode oscilar. E o preço dos dividendos que você recebe, o valor, na verdade, dos dividendos que você recebe mês a mês, pode variar também. Depende, por exemplo, se você pega um fundo de tijolo, que é com foco em propriedades físicas, vamos supor, um galpão logístico. Se o cara tem 10 galpões logísticos alugados, todos estão alugados, agora ele está te pagando X. Agora, se ele tem 10 galpões e desses 10, 7 estão alugados e 3 não, você concorda comigo que o aluguel vai diminuir? A divisão dos dividendos vão diminuir. Os fundos imobiliários, eles estão incluídos em renda variável por este motivo. Como você pode ver nessa notícia aqui, os fundos imobiliários vêm crescendo, assim como as ações, vêm crescendo muito aqui no Brasil. Então a gente pode ver um número gigantesco desde 2018 até agora, num valor de 950% de crescimento. É um número absurdo, pessoal, absurdo. E tende a crescer cada vez mais. E eu digo para vocês o porquê. Pessoal, pare e pensa comigo. Nos Estados Unidos, eles possuem mais de 145 milhões de investidores em bolsa. Eu falo não só em fundos imobiliários, claro, na bolsa em si. Aqui no Brasil, a gente tem 5 milhões, pessoal. E a gente tem no Brasil mais de 200 milhões de pessoas. Então, tenha certeza, a gente tem muito para crescer. E eu paro e penso, o que você prefere? Responde aí para mim, ou para você mesmo. Você prefere comprar algo que está aqui no começo, que pode chegar aqui e você vai ganhar todo esse espaço aqui? Ou você prefere comprar quando já estiver lá com 100 milhões de pessoas investidas e aí você vai ganhar menos? Você vai ter menos tempo também para investir. Eu prefiro pegar no começo. Então, o que eu estou fazendo? Todo mês eu estou investindo, todo mês eu estou comprando um pouco. Eu divido, na verdade, né? Eu compro um pouco fora do país e um pouco dentro do país. Mas eu vou explicar mais pra frente um pouquinho disso. Para quem não sabe, pessoal, os fundos imobiliários, assim como as ações, tem vários tipos de fundo imobiliário que você pode diversificar. Por exemplo, você pode comprar fundo imobiliário de tijolo e dentro do tijolo tem várias classes de ativo. Tem shopping, tem galpão logístico, tem escritório, são vários do tipo de tijolo. A gente tem outros também, como fundos de agronegócio, fundos híbridos que mistura dois tipos de fundo, fundos de recebíveis, fundos de fundos, que no caso são fundos que compram outros fundos. Enfim, são vários os tipos de fundos imobiliários que você tem, pessoal. E uma coisa importantíssima que você não pode deixar de fazer é diversificar também, que eu falo, comprar um pouco de cada. Por quê, João? Aconteceu alguma merda aí no agronegócio, as cotas dos fundos, não só de fundo, mas de ação, caiu muito. Se você tem um pouco de agro, um pouco de tijolo, um pouco de fundo, um pouco de papel, um pouco de cada, você vai ser afetado minimamente. Agora, se você está só focado em uma coisa e exatamente essa coisa sofre algum problema, você está ferrado, cara. A diversificação, ela é muito importante. E aí sim você consegue montar uma carteira muito boa. Uma coisa que eu preciso falar para vocês, pessoal, é que os fundos imobiliários, eles são um pouquinho diferentes das ações. Por exemplo, as ações costumam pagar dividendos após a divulgação de seus resultados trimestrais. Então, geralmente paga 4 vezes ao ano, se tiver lucro, claro. Agora, os fundos imobiliários, não. Os fundos imobiliários, eles dependem dos lucros dos seus investimentos, seja em recebíveis, seja em galpão logístico, escritório, shopping, etc. Depende das aplicações dos fundos derem lucro. Então, todos os meses eles costumam pagar dividendos. Então, por isso que é bom ter renda passiva de fundos imobiliários. Então, a diferença é, as ações costumam pagar 4 vezes ao ano. Os fundos imobiliários costumam pagar todos os meses. Isso é o diferencial dos fundos imobiliários e por isso que eu invisto neles também.
que eu consigo ter uma renda passiva todos os meses. Ah, mas João, mas você pega esse dinheiro e você gasta? Com certeza não. Eu pego esse dinheiro, reinvisto e coloco mais ainda. Para daqui 10 ou 20 anos, aí sim eu ter uma renda boa de fundos imobiliários e poder viver com esse dinheiro, realmente. Eu não vou conseguir viver agora com 1.000, 2.000 reais. Eu quero viver com muito mais. O que eu espero? Ir investindo e daqui a um tempo, quando eu tiver bastante dinheiro investido e aplicado, aí sim, esses fundos vão me dar uma renda e uma tranquilidade para aí sim eu poder diversificar ou arriscar mais, enfim, e aumentar cada vez mais meu patrimônio. Os fundos imobiliários, eles costumam pagar, vamos colocar de 0,5, 0,6 até 1,1, 1,2 em média, eu digo, tá, pessoal? Lógico, tem uns que pagam mais, uns que pagam menos. Estou fazendo uma média para vocês. E lembrando, pessoal, eu vou te dar um exemplo prático para você entender. Você pega 200, 300 mil aí e investe numa casa para alugar. Quais são as coisas que você tem que se preocupar? Primeiro, pagar IPTU. Segundo, o lucro que você receber, no caso o aluguel, você vai ter que pagar imposto sobre isso. Terceiro, se acontecer alguma coisa na sua casa, o que você vai ter que fazer? Arrumar. Porque o cara vai te ligar, ó, aconteceu tal isso, estourou um cano aqui, vem aqui arrumar. É responsabilidade sua arcar com esse custo. Se preocupar se o cara tá pagando ou não tá pagando aluguel. São várias as preocupações que você vai ter, pessoal. Eu posso ficar listando aqui e você pode ter certeza, você vai ter bastante coisa para se preocupar. Fora que você teve que desprender de uma grana muito alta, 300 mil, para poder fazer um investimento e ter 1.000, 1.500 reais de aluguel aí. Pare e pense, está certo. Os fundos imobiliários, pessoal, você pode comprar a partir de 10 reais uma cota, 7 reais, 8 reais, sei lá. Depende, você tem que procurar, pesquisar. Mas tem cota até de 8 reais. Você pode começar com 8 reais, você não precisa começar com 300, não precisa fazer um financiamento para pagar. Você não precisa pagar imposto sobre os dividendos, ou seja, você recebe lá o seu dividendo, 200, 300, 400 reais, 1.000 reais, 10 reais que seja, de dividendos, você não precisa pagar imposto nenhum, ele vem limpinho na sua conta. Você não precisa se preocupar se o cara tá pagando ou não tá pagando, você tem que pagar IPTU, não tem... Se o cara tá enchendo o saco ou não, se quebrou alguma coisa ou não, você não tem que se preocupar com nada. Quem tem que se preocupar com isso são os donos dos fundos, os proprietários, os gerentes, os diretores, enfim. A sua preocupação é estudar a cota, comprar ela boa e ficar de boas. Agora vamos pro X da questão, o X do vídeo, que é: dá para viver de renda passiva com fundos imobiliários ou não, João? E eu respondo para vocês, é claro que dá, pessoal. Eu vou dar um exemplo para vocês de R$1.000, o quanto você precisaria ter investido para ganhar R$1.000 de renda passiva. É óbvio, é só você fazer um cálculo básico. Se eu falei que é de 0,7 mais ou menos a 1,1%, se a gente colocar R$100.000, você vai ganhar R$1.000. Então eu colocaria de 100 mil até 130 mil reais para você ter uma renda passiva aí, R$1.000 por mês. Eu vou te dar uma dica de como você consegue chegar nesses 100 mil. É óbvio que na teoria tudo é fácil, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Mas se você não começar, você vai ficar esperando, eu vou esperar eu juntar isso, vou esperar eu juntar aquilo, vou esperar mais um pouco para começar, vou esperar. A hora que você vê, passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, sendo que você poderia ter começado investindo de pouquinho em pouquinho em pouquinho e ver sua conta de investimentos crescendo cada vez mais. É óbvio que é um processo, é duradouro, às vezes difícil, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, mas fazer o quê? A gente precisa pensar no nosso futuro. Então o que eu penso é, você precisa dar o start, você precisa começar. Se não começar, não tem como. Então eu vou usar uma calculadora aqui de juros compostos na internet para mostrar para vocês como que você faz para atingir os seus 130 mil investidos, e aí você vai ter R$1.000 por mês de renda passiva. Aqui no Google você vai escrever calculadora de juros compostos. Primeiro que aparecer, você clica. Eu vou usar essa Móveis aqui. Você vai colocar o que eu falei pra você. Você vai começar com quanto investido? R$0. Você vai colocar, você não tem nada, você vai começar com 0. O valor mensal que você vai colocar, R$650 por mês. Eu vejo que R$650 não é muito, mas eu vou dar um exemplo com R$650 para você começar e em quanto tempo você precisaria para atingir os seus 130 mil. Eu vou colocar uma taxa de 10% ao ano, que é menos de 1% por mês, e um período de 10 anos. Aí você chegaria nos seus 130 mil investidos. Você pode brincar aqui, ó, colocar os valores que você quiser. João, você colocou uma taxa de juros muito alta. Vou colocar 8%. E vou colocar que eu tenho um pouquinho mais, eu tenho R$800 para investir. Período de 10 anos também. Daria mais ainda, entendeu? Então, às vezes, você investindo um pouquinho a mais, arriscando uma taxa de juros um pouquinho menor, que é mais realista, eu diria 8%, você chegaria com mais ainda. Então, na verdade, você poderia até colocar menos aqui, ó, R$750. Aí, ó, R$750 por mês, em 10 anos você teria isso. Só que, ó, olha pra você ver, 90 mil investido, você teria 45 mil de juros. Lembra que eu falei da taxa de juros, como é importante também, ó, e o valor? O
vou investir menos, só que numa taxa de juros maior. Eu vou ter mais juros do que daquela vez lá. Eu vou ter investido menos. E vou chegar nos mesmos 130 mil. Então é isso, pessoal. Foi um vídeo bem explicativo para vocês, mostrando que sim, é possível viver de renda passiva de fundos imobiliários. Eu diversifico minha carteira da seguinte forma. Eu invisto em 2 lugares. Primeiro, eu invisto no Brasil, e dentro do Brasil eu divido em renda fixa, renda variável, que é ações e fundos imobiliários, e eu deixo um dinheiro em caixa aplicado no CDB com liquidez diária. Nos Estados Unidos, eu divido da seguinte forma, que eu invisto lá também. Eu divido em ETFs, que são geralmente fundos de índice, e eu compro também os REITs, né, que eles falam que são os fundos imobiliários dos Estados Unidos. Então, é uma diversificação muito grande que eu faço para amenizar o risco de dar merda em algum setor, e isso me ajuda a me dar mais tranquilidade, e é bom também que eu diversifico, não investindo só no Brasil. Vamos supor que aconteça alguma coisa no país, eu tenho meu dinheiro investido fora também. Pessoal, vocês precisam começar. É o passo mais importante, que não falei, você não precisa investir 200, 300 mil reais. Tem cota de 10 reais que você comprar, no mês seguinte você vai ver recebendo seu dividendo lá. É algo que é proporcional, né, pessoal? Se você colocar 10 reais, você vai receber 1% disso. Em média, né, 1% disso. Então você vai receber 10 centavos. E assim vai indo. Quanto mais você colocar, mais você vai receber. Os fundos imobiliários, como eu disse antes, têm vários pontos positivos, pessoal. Você não paga dividendo, você não precisa ter dor de cabeça se o cara tá pagando ou não tá. Você pode investir pouco. Fundos imobiliários têm baixa volatilidade, eles estão em um mercado de ascensão, ou seja, tem bastante gente procurando a investir em fundos imobiliários. O Brasil é um mercado muito pequeno, que tende muito a crescer ainda. Então são vários os pontos positivos para se investir em fundos imobiliários. Mas como eu sempre digo, diversifique sua carteira. Como eu disse, igual a minha, diversifique a sua também. Obrigado por esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever, deixe um like aqui embaixo e me diga nos comentários quando e em qual fundo imobiliário você vai investir. Lembrando, tenho vídeos aqui no canal falando sobre fundos imobiliários, desde o que são fundos imobiliários e até fundos imobiliários que pagam muito bem. Certo, pessoal? Muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus e até mais.